E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais uma aula de ciência para o 7º ano do Espaço Educacional Doutores do Saber. Este vídeo vai ficar público aqui no YouTube. Se algum aluno de outra escola quiser assistir, fiquem à vontade. Ou se algum professor quiser utilizar esse vídeo aí em suas aulas também, fiquem muito à vontade. E utilizem aí da forma que lhes aprouver. Então, iremos utilizar aqui alguns slides, né, sobre o tema de hoje, que é basicamente falar de máquina e trabalho, tá? Deixa eu me projetar aqui os slides. Então, ciência, 7º ano, máquina e trabalho, espaço educacional, doutores do saber. Primeira coisa que nós iremos estudar sobre trabalho. O que é que nós iremos estudar ainda mais, professor? Nós iremos estudar a força e o deslocamento. Nós iremos estudar também máquinas simples, máquinas complexas. E dentro de máquinas também estudaremos alavancas, roldanas ou polias, plano inclinado e cunha. Já vamos adentrar logo em trabalho. Então, o que seria trabalho? Vamos imaginar a seguinte situação. A mãe da Ana Clara diz o seguinte: olha, eu vou para o trabalho e quando eu voltar, eu quero ver este quarto todo arrumado. E aí, o que acontece? A Ana Clara vai lá, começa a organizar os livros, começa a dobrar sua roupa, né, para colocar no guarda-roupa, coloca o cobertor ali na cama. O que ela está empregando ali? Ela está empregando um esforço. Para que esse esforço? Para atingir um determinado fim. Então, o trabalho seria, de forma genérica, seria basicamente isso. Você empregar um esforço para atingir determinado objetivo. Eu tenho que me esforçar, né, ter um gasto de energia. Para quê? Para que eu atinja um fim. Isso seria, na verdade, trabalho. Olha para cá, observa aqui, ó. Esse homem aqui está trabalhando, obviamente. Mas o que tem na mão dele aqui? Tem uma enxada. Para que serve essa enxada? Para ele ter menos esforço, tá? Então aí já vem a questão da máquina. Eu utilizo a máquina para que eu tenha menos esforço e atinja o mesmo objetivo, tá? Atinja o mesmo fim. E está plantando aqui. Então a gente usou aqui uma máquina simples, certo? Então, basicamente seria isso aí. Mas, na verdade, o que é uma máquina? Preste bem atenção agora. Isso aqui está no livro didático de vocês, tá? Lá no capítulo 1. Então, comece a estudar o livro didático de vocês também. Uma máquina, de modo geral, pode ser definida como qualquer engenho capaz de transformar uma forma de energia em outra, realizando um determinado trabalho. Portanto, máquinas são ferramentas ou dispositivos que atuam mudando a direção da força ou ainda aumentando a velocidade da realização do trabalho. Então, eu posso, com uma máquina, mudar a direção da força ou também acelerar, né? Aumentar a velocidade da realização do trabalho. Então, a ferramenta, na verdade, ela vem facilitar. Ou seja, a pessoa vai empregar menos esforço e atingir o mesmo objetivo. Então, as ferramentas servem para isso, ou máquinas. Beleza? Então, muito tranquilo quanto a isso, né? Vamos passar aqui os slides. Então, exemplo bem claro aqui, o moinho de vento. Ele utiliza a força do vento, transforma em força mecânica, que é muito maior do que a força humana, para quebrar os grãos, né? Para moer os grãos. Porque se o cara fosse fazer isso de forma manual com a mão dele, ele não conseguiria, tá? Então, é um tipo de máquina também. A roda também, por exemplo, facilita muito. Também é um tipo de máquina, né, que serve para realizar determinados trabalhos. Então, o moinho de vento também bem interessante. A força e o deslocamento. Quando a gente fala de trabalho, galera, é o seguinte. O trabalho, como a gente falou de forma genérica, é você empregar determinado esforço, que eu vou chamar isso de força, tá? E para chegar em determinado fim. Observe a Ana Clara novamente. A Ana Clara está arrumando seu quarto. Ela precisa, né, colocar uma cadeira para o outro lado. Ela pega, aplica uma força na cadeira e a cadeira se afasta. Então, tem um deslocamento. Então, fisicamente, né, o que seria o trabalho? O trabalho seria a força multiplicado pelo deslocamento. Então, vamos pegar aqui um aplicativo de escrever, que a gente vai entender melhor isso. Olha só. O que seria a força? A força, né? Na verdade, o que seria o trabalho?
Trabalho é a força multiplicado pelo deslocamento. A força, tá? Ela é dada em Newton, tá? E o deslocamento aí geralmente vem em metros. Por exemplo, Ana Clara aplicou aqui numa cadeira uma força de 20 newtons, tá? 20 newtons. Essa cadeira se afastou aí 20 metros. Eita, professor, que loucura é essa? Beleza. Então, qual foi o trabalho que a Ana Clara realizou? Então, o trabalho aí, eu vou representar pela letra T. Lá no primeiro ano, quando você estiver estudando física, vocês vão ver aí as letras gregas que realmente representam o trabalho. Então, o trabalho seria o quê? A força que ela aplicou, que é de 20 newtons, né? Multiplicado pelo deslocamento, que também é 20. Logo, o trabalho, né, que é dado em joule, que vocês vão saber disso aí, 20 vezes 20 dá 400. Então, trabalho aí, 400 joule. Beleza, galera? Então, bem fácil, né? Bem tranquilozinho. Deixa eu só colocar aqui o outro slide. Então, você já sabe o que é a força, o que é o deslocamento, né? É muito bacana. Máquinas simples. O que seriam essas máquinas simples? São máquinas que você utiliza para trabalhar no dia a dia, né? Um martelo, por exemplo, facilita demais. Então, são ferramentas bem simples, não tem aquela complexidade, né? Uma roldana, por exemplo, também, né? Uma alavanca. Você, por exemplo, não consegue empurrar uma pedra só você e seu braço. Se você utilizar uma alavanca, você consegue levantar aquela pedra. Beleza? Muito simples também. O que seriam máquinas complexas? Exemplo clássico, a bicicleta. A bicicleta tem rodas, tem a catraca, tem a coroa, tem a correia dentada, né? Então tem que chamar de corrente também, né? Então aqui é uma máquina bem complexa, né? Tem determinado, é um conjunto, na verdade, de máquinas simples, certo? Então máquinas complexas seriam basicamente um conjunto aí de máquinas simples, né? Exemplo a bicicleta aí. Vamos falar agora sobre as alavancas. O que seria, na verdade, uma alavanca? Uma alavanca consiste em um objeto rígido, pode ser, na verdade, uma haste de madeira ou outra coisa do tipo, utilizado em um ponto fixo adequado, chamado fulcro ou base, que seria, na verdade, esse ponto de apoio que vocês estão vendo aqui, tá? Para amplificar a força mecânica, força potente, tá? O que seria essa força potente? Essa é a força que você iria aplicar para suspender a força resistente, que seria o objeto. Então, qual seria a força resistente? É o objeto que você quer levantar. E a força potente é que você vai aplicar para suspender. E aqui nós temos o ponto de apoio, que é o fulcro ou a base. Então, de um modo geral, são máquinas simples utilizadas para multiplicar a força aplicada sobre o objeto. Quais são os tipos de alavancas, galera? Nós temos as alavancas interfixas, as interresistentes e as interpotentes. Professor, qual seria a diferença dessas três? Nas alavancas interfixas, tá? O ponto de apoio, ou a base, ou o fulcro, está entre o objeto de resistência, tá? E a força potente que você vai aplicar. Então, está no meio desses dois. Bem que está o ponto de apoio, ou fulcro, tá? Já na interresistentes, veja que o quê? Que o objeto de resistência está entre o ponto de apoio e a força potente. Exemplo, esse tipo de alicate aqui. Ou então carro de mão. O carro de mão é até mais fácil de visualizar. Veja o seguinte, ó, que o objeto de resistência está entre a força e o ponto de apoio. O ponto de apoio aqui é a roda e a força é onde você vai segurar com o seu braço, né, que são os braços aqui do carro de mão. Já as interpotentes, observa que a força está entre o ponto de apoio, que é o fulcro ou a base, né, e o objeto de resistência. Então, essas são as diferenças basilares para você entender os tipos de alavancas, tá certo? Roldanas ou polia. O que seria uma roldana? Roldana consiste em um aparelho utilizado para minimizar o esforço
quando se levanta um corpo de muita massa. Também permite que esse corpo seja erguido de lugares mais altos com esforço mínimo. É só lembrar, galera, por exemplo, do poço, que você puxa água. Não sei se vocês são novinhos, né? Talvez nunca tiveram acesso a um poço, que você puxa ali o balde com água, né? Vamos trazer outros exemplos aqui. Tipos de roldanas ou polia. Nós temos a roldana fixa, né, que muda a direção da força aplicada, diminuindo dessa forma o esforço requerido. A força necessária para suspender o corpo é igual à força aplicada pela pessoa. A pessoa não entendia absolutamente nada. Tudo bem. Vamos pegar aqui uma folha aqui para riscar. Deixa eu pegar aqui um novo esboço aqui. Vamos lá. Roldana fixa que nós estamos vendo aqui. Então, na roldana fixa, o que acontece? Vamos imaginar que nós temos uma roldana. Imagina isso aqui é uma roldana, tá? Aqui nós temos um objeto que está um objeto aqui de resistência que está aplicando uma força de 100 newtons, tá? O que acontece, né? O que acontece? Aqui é a roldana, tá? Tá uma roda feia, mas não tem problema não. Qual é a força que você tem que aplicar aqui para que eu consiga aqui igualar, né? Suspender isso aqui. Então eu teria que aplicar também aqui uma força de 100 newtons, beleza? Então, na roldana fixa, as forças elas são igualadas. Olha como está dizendo aqui no slide aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. O que está dizendo? Que a força muda apenas a direção da força aplicada, diminuindo dessa forma o esforço requerido. Então, a força necessária para suspender o corpo é igual à força aplicada pela pessoa. Estou voltando aqui. Veja que a força que eu estou aplicando aqui é a mesma força que está tendo aqui. Então, essa é a mesma força que você vai utilizar. O que vai acontecer? Apenas a mudança do sentido, da direção ou do sentido. Beleza? Então, isso aqui é uma roldana fixa. Então, na roldana fixa, grava isso aí. Apenas acontece a mudança da direção, tá? Mas a força que você vai aplicar é a mesma. Por outro lado, vamos voltar aqui para o slide aqui. Por outro lado, a roldana, vou botar aqui. A roldana móvel, passei muito. A roldana móvel, com uma extremidade da corda corrente ou fio está fixado no teto. Esse tipo de roldana diminui a intensidade da força aplicada necessária para erguer, né, um objeto, pois parte desse esforço é realizado pelo teto que dá sustentação ao sistema. Então, voltando aqui para eu escrever, observa a seguinte situação. Vou ter uma roldana fixa, que está aqui no teto, tá? E eu vou ter uma roldana móvel. Aqui tem um bloco aqui. De novo aqui, 100 newtons aqui de novo. O que acontece agora, galera? Agora acontece o seguinte. Como eu tenho uma roldana móvel, eu não vou mais aplicar uma força de 100 newtons aqui não. Porque já tenho o teto também ajudando. Então eu preciso apenas aplicar uma força de 50. Tá? Porque o teto vai se encarregar também de aplicar 50. Que vai, na verdade, empatar, né? Então, olha só. O número de roldanas móveis, essa aqui é a roldana móvel, tá? O número de roldana móvel vai reduzir aí pela metade, tá? O valor vai reduzir pela metade a força que eu irei aplicar. Isso aqui é a minha força que eu estou aplicando. Isso aqui é a do bloco, que é 100. Então, eu preciso aplicar apenas 50. Se tivesse duas roldanas móveis, eu precisaria aplicar apenas 25. E assim sucessivamente. Então, a quantidade de força que eu iria aplicar é proporcional, no caso, aí, à quantidade de roldanas móveis. Então, veja que na roldana móvel, se eu tiver uma, reduz pela metade, porque o teto também se encarrega de ajudar a aplicar essa força aí para suspender esse objeto de resistência. Engrenagem, tá? Esse mecanismo permite que haja um trabalho realizado de forma a associar movimentos circulares, mas com o objetivo de transmissão de movimento e tração de uma força. Então, na engrenagem, a palavra-chave que você irá utilizar é a transferência ou transmissão de movimento e tração.
Seu exemplo, a coroa com a catraca. A catraca está vinculada no mesmo eixo da roda. Então, e nós temos ali uma correia dentada ali, que é a corrente. Então, essa transmissão de movimento passa para a roda também. Tá? Lá em física vocês vão estudar isso direitinho, lá no primeiro ano do ensino médio. Aqui nós estamos dando as noções gerais. Plano inclinado. Em relação ao plano inclinado, né, você pode vislumbrar, por exemplo, as rampas, né? Então, quanto mais íngreme, menor a distância que você atinge. Porém, quanto menos íngreme fica maior a distância, mas você ali aplica um esforço menor. Por isso que, por exemplo, naquelas estradas que tem aquelas serras, né, a rodovia faz isso. Por quê? Que ela não faz logo isso? Porque o carro não vai conseguir subir. Por isso que você faz esse movimento assim, ó, para que o terreno não fique tão íngreme. Fica uma distância maior, mas o carro terá menos esforço para chegar até o final da rodovia, digamos assim. Então, por último, a cunha. Não é o sobrenome de alguém não, né? É cunha. O que seria uma cunha? Seria uma ferramenta que ajuda a mudar a direção de forças para auxiliar em algum trabalho, como por exemplo, rachar um tronco de madeira ao meio. Então lá tem uma brechazinha, você coloca uma cunha. Cunha nada mais é um pedaço de madeira ou de qualquer outro objeto que você encaixa ali, tá? Encaixa ali no meio, é mais fácil de rachar o tronco. Então aplica-se a força em uma direção, a cunha transforma e a dirige para outra direção, normalmente perpendicular à força empregada. Então isso na verdade é a cunha. Então, meus alunos, nós iremos fazer o exercício da página 18 e 19 e 20, tá? Que é do capítulo 1. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima aula.